Observe que o apóstolo inicia este capítulo de número 4, versículo 1, novamente citando que ele é prisioneiro no Senhor. Ele está preso no Senhor. Mesmo ele estando naquela cadeia onde o colocaram, ele se considera alguém preso no Senhor. E ele vai dizer: suplico-vos, rogo, peço-vos. Está dizendo para a igreja. Aqui ele não está falando com o mundo, aqui ele está falando com a igreja. E o que Paulo vai pedir? Vai suplicar, falar insistentemente com eles. Paulo vai dizer: eu peço que vocês andem de modo digno para com o chamado que recebeste. Que chamado é esse? Esse chamado que Paulo está falando aqui não é o chamado para pregar, não é o chamado para fazer missão, não é o chamado do pastoreio, não é o chamado do ministério da palavra. Esse chamado especificamente do versículo 1 é o chamado para a salvação. Todos nós fomos chamados para a salvação por Deus. E esta salvação em Cristo, o apóstolo vai então rogar à igreja, suplicar à igreja, dizer para a igreja: suplico-vos que vocês andem de modo digno para com este chamado que vocês receberam. O que o apóstolo está dizendo aqui é que a vida da igreja, o andar da igreja, o desenvolver diário da igreja tem que ser de uma forma digna, de acordo com este chamado salvífico. A partir do momento que a salvação em Cristo chega na vida de alguém, este alguém já não pode mais, ou não deve mais viver de qualquer maneira. Então, quando a gente abre este versículo 1 deste capítulo 4 da carta aos Efésios, o que é que Paulo está fazendo? Paulo está lembrando a igreja que ela deve, que ela tem que viver de uma maneira diferente. E por que Paulo está lembrando o que parece ser algo normal? O que parece ser óbvio? Se você perguntar para cada cristão, até mesmo nos dias de hoje, se a igreja ela tem que ser diferente, se a igreja tem que andar de uma forma diferente, tem que pensar de uma forma diferente, viver de uma forma diferente, qualquer cristão vai te dizer que sim. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntarmos aos irmãos da cidade de Éfeso se eles tinham que viver diferente dos ímpios da época deles, vocês acham que eles responderiam o quê? Sim, nós como igreja precisamos viver de uma forma diferente. Agora, vamos mudar a pergunta. Se nós perguntássemos aos irmãos da cidade de Éfeso e perguntássemos aos crentes do Brasil se a igreja vive diferente do mundo, geraria algumas dúvidas, alguns pontos separados. Por quê? Porque nem todos que aderiram a esta fé entenderam já a profundidade desta fé. No capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3, Paulo está tratando sobre doutrina, sobre ensino, está dando a base. Só que a partir deste capítulo de número 4, ele vai sair da doutrina para a prática. Até o capítulo 3, a grande essência, se você for fazer ali um resumo básico, você vai perceber que o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3 da carta aos Efésios, o que Paulo está fazendo? Dando a base para a igreja, dando a doutrina para a igreja, o ensinamento para a igreja. Mas no capítulo de número 4 a seguir, você vai perceber que um resumo básico, ele não está simplesmente ensinando. Ele está praticamente dizendo: agora que vocês já sabem o que tem que fazer, faça. Ele está dizendo para a igreja: agora que vocês já têm a base de como tem que ser, viva diante dessa base. Aleluia. Por quê? Porque doutrina e prática andam juntas. Não tem como ir separar a doutrina da prática, a prática da doutrina.
Não se aprende para simplesmente dizer, aprendi. Se aprende para viver. Então o que Paulo está dizendo aqui neste versículo de número 1, já que vocês entenderam o que é ser igreja, já que vocês aprenderam o que é estar sentado com Cristo nas regiões espirituais, já que vocês compreenderam que Ele tirou vocês das trevas e trouxe vocês para a luz, agora vivam. Aleluia. Segura na cadeira que lá vai. Porque tem gente que sabe muito, mas vive pouco. E o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: viva aquilo que você já aprendeu. Glória a Deus. Ande no caminho que já te ensinaram. Agora, deixa eu te dizer uma verdade. O grande problema é como viver aquilo que nunca se aprendeu. E aqui é preocupante, porque se você percorrer por alguns lugares, tem nem como você cobrar algumas coisas do povo, porque nunca aprenderam, nunca foram discipulados, nunca foram ensinados. Como eu vou viver aquilo que ninguém nunca me ensinou? Como eu vou ter a noção daquilo que ninguém nunca me explicou? Então tem duas coisas acontecendo com a igreja brasileira. Primeiro, quem conhece não vive. Segundo, quem nunca conheceu e não sabe nem o que vive. Tem gente que nunca conheceu o pastor Alex, não sabe nem qual é a base da fé, não sabe nem o que está fazendo dentro de um culto, porque cresceu em lugares onde simplesmente copiam-se cultos, fazem o que outros lugares fazem, mas não sabem nem o que fazem. Versículo 2: Forte. Vocês devem viver de um modo digno. Como viver deste modo digno? Ele vai dizer no versículo 2 a continuidade. Lê pra gente aí, William. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Humildes, educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então vamos lá. Ele está dizendo assim: vocês são igreja, vocês são igreja. Aí ele vai dar os detalhes da igreja de Cristo, a verdadeira, genuína, que agrada a Deus. A igreja que agrada a Deus deve viver de forma humilde. O que mais? Bem educada. Continua para aqui. Continua. Humilde, bem educada. O que mais? Paciente. Paciente, eita. E suportando uns aos outros com amor. E suportando, e não é suportando de qualquer jeito, ele ainda vai acrescentar, é para suportar, e é para suportar com amor. Aleluia. Deixa eu dizer uma verdade para vocês aqui: tem gente que vocês vão amar de A a Z, muito. Tem gente que o amor que você vai ter pela pessoa é suportando. Aleluia. Já percebeu? E aqui nós estamos tratando sobre igreja, mas pega a questão da igreja, família e ambiente familiar. Tem familiar seu que, se você pudesse, tu botava dentro da tua casa, porque senão é demais. Mas tem familiar seu que, se você pudesse, você pagava uma passagem para a Grécia só de ida. E o que é que o apóstolo Paulo entendeu? Dentro do reino de Deus vai ter gente que você vai ter que amar suportando-a. E suportando-a, e não é de qualquer maneira não, é com amor. Glória a Deus. Por quê? Porque você vai enxergar as dificuldades da pessoa com amor. Porque Deus enxerga as suas do mesmo jeito. Aleluia. É forte. Sempre que você ouvir a Bíblia falando sobre o amor, o padrão do amor na Bíblia é a cruz. E na cruz não tem como se orgulhar. Não tem como. Na cruz não tem como se sentir o perfeito. Porque na cruz você lembra o porquê que ele passou por ela. Grande Deus. Por conta das suas falhas, por conta das suas imperfeições. Então, quando você vai suportar alguém, você lembra: ele me suportou primeiro. Aleluia. E o que é que ele fez? Suportando-nos, se entregou. E o que é que a gente faz com aqueles irmãos que a gente tem que suportar em amor? Se entregar. Está entendendo isso daqui? Então vamos lá, de novo, versículo 2. A igreja verdadeira anda como, William? Com humildade, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Se você não tem humildade, você ainda não está andando como igreja. Se você não suporta um ao outro, você ainda não está andando como igreja. E se você não tem mansidão, irmão Alex, comigo convertido eu sou. O problema é minha mão que não se converteu ainda. Cuidado, eu já ouvi isso. Eu sou convertido, mas minha mão, se me esquentar uns 5 minutos, ela voa. Toma cuidado.
Porque Jesus não converte pela metade, Jesus converte a igreja por completo. Aleluia. Mansidão. Versículo 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, procurando manter, esforçando-se para que se mantenha. Irmãos, o reino de Deus de fato não é conquistado à força. Eu já disse aqui que de graça dentro do reino de Deus só a salvação. Você não pagou nada, já está pago, você só crê. Agora, tudo que passa disso exigirá um esforço. Tudo que você faz na vida lá fora te exige um esforço. Quer ter o salário? Vai se esforçar, vai trabalhar. Quer ter uma formação? Vai ter que estudar, vai ter que fazer prova, vai ter que passar em concurso. Tudo gera um esforço. Sabe qual é o problema? Se tiver que gerar esforço dentro do reino de Deus, a gente já não quer. É igreja, é ou não é? Se tiver que gerar qualquer tipo de sacrifício, a gente já não quer. Agora, tem que se esforçar, e se esforçar diligentemente, porque vai ter coisa dentro do reino que só vai vir com esforço. Aleluia. Aleluia. Há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fossem chamados, é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Qual era o problema aqui? Que Paulo está já dando ali um antídoto para a igreja de Éfeso. Esse problema aqui é um problema geral, que a gente vai ver também muito bem acontecendo e sendo repreendido pelo próprio Paulo na igreja de Corinto. Porque para a igreja de Corinto, ter grupos partidários dentro da igreja era comum. E Paulo já está aqui vacinando a igreja de Éfeso, tão somente para dizer para eles: o ministério de Éfeso não é o único. A igreja de Éfeso não é a melhor. A placa denominacional cidade de Éfeso não é a top das galáxias. Há um só Deus. Aleluia. Há um só Senhor. Há um só Espírito, há um só batismo. Paulo está tratando da unidade da igreja na pessoa de Cristo. Paulo está deixando bem claro que a igreja não pode andar pelo caminho da divisão. Aqui eu vou simplificar e aplicar para a gente entender. A minha igreja é a melhor, meu pastor é o melhor, as pregações da minha igreja são as melhores. Não! Paulo está dizendo: um só Cristo, um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Uma só fé, uma só esperança, um só Senhor. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Glória a Deus, aleluia. Não é sobre quem está na igreja, é sobre quem gerou a igreja. Cristo, Ele reparte a medida. Para cada um de nós Ele tem uma medida. Para cada um de nós Ele tem um propósito. Para cada um de nós Ele tem uma dispensação da sua graça. Aleluia. Tudo provém de Cristo, não provém de pregador, não provém de mestre, não provém de apóstolo, não provém de pastor. Tudo que a igreja tem, sua essência e dinamismo, vem de Cristo. Aleluia. Dele, por Ele e por meio dele. Aleluia. E foi Ele, do qual foi declarado que quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Quem distribuiu dons aos homens? Cristo. O que significa? Ele subiu, senão também aquele que desceu às partes mais baixas da terra, falando acerca de pós-morte de Cristo, antes de sua ascensão ao céu. Aquele que desceu, isso nós vamos aprender lá em Pedro, aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. E o que Ele mais fez? 11, tudo Cristo. 11, assim Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui ele começa a falar então das designações ministeriais. E qual é o propósito das designações ministeriais? Não é colocar uma escada na igreja, porque tem gente que pensa que ministério é escada. E você vai ver principalmente nas redes sociais. Tem até não sei se vocês já viram isso. Tem até um desenho de uma escada. Aí eles colocam: primeiro
degrau, cooperador. Segundo degrau, diácono. Terceiro degrau, acho que eles colocam ali evangelista. Quarto degrau, eles colocam pastor. Quinto degrau, apóstolo. Sexto degrau, bispo. Tem uma imagem, qualquer dia desses vocês veem por aí pela internet, e eles vão colocando ali que é degrau por degrau e você chega até o degrau de pastor. Eu nunca vi isso na Bíblia. Ministério não é degrau. Você não começa como operador e termina como apóstolo. Nem todo mundo vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser evangelista. Nem todo mundo vai ser missionário. Não, é porque eu subi todos os degraus. Glória a Deus pela tua vida. Tua vida é tua vida, mas não é doutrina. Meu Deus. Não é porque você começou como um operador, passou para diácono, passou para missionário, ou evangelista, ou pastor e bispo, que você tem que dizer, todo mundo tem que passar por estes degraus. Não! Ministério não é degrau. Ministério é chamada. Glória a Deus, aleluia. Tu pode ter 40 anos de igreja, teu pastor não tem obrigação de te vocacionar ao pastoreio, ou confirmar, melhor dizendo, a tua chamada pastoral. Não, mas é que eu tenho 20 anos de diácono e já passou da época do pastor Alex Arthur me consagrar evangelista. Quem disse que tempo de casa gera dom espiritual ou vocação celestial? Vocação não é por tempo de casa. Vocação não é por valor de dízimo. Vocação não é por número de oferta que você dá. Vocação não vem da terra. Vocação vem do céu. A terra só confirma. Meu Deus, aleluia. Aleluia. E qual é o propósito destes ministérios? Porque Deus levanta uns para evangelista, outros levantou como apóstolo. Por quê? Que Deus levantou outros como mestres, outros como pastores. Ele vai explicar neste mesmo capítulo de número 4. Aleluia. Versículo de número 12. Vai dizer assim: com o propósito de dividir a igreja, colocando uns para serem maiores do que os outros. É isso que está escrito aí no 12, no capítulo 4? Não. Ele levantou alguns como apóstolos, para que os apóstolos se sintam maiores. Outros como bispos, para que eles se sintam maiores do que os evangelistas. Outros como pastores, para que eles se sintam maiores do que os obreiros da casa local. É isso que está escrito aí? Não. Mas vamos ver o que está escrito. Lê para a gente aí, William. Vamos ver o porquê que Deus levantou ministérios dentro da sua igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para serviço cristão. Vamos para o ponto, peraí. Fez isso para preparar o povo de Deus. Então quer dizer que cargo ministerial não é para que a pessoa se sinta superior aos outros? Aleluia. Não é isso? Quer dizer que Deus me vocacionou como evangelista, mas não é para me sentir melhor do que ninguém. Para que Deus me vocacionou como evangelista? Lê aí de novo o início aí. E fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Aleluia. Aleluia. Então não é para mim, mas é por intermédio de mim. Então o que Deus coloca em nós não é para nós, mas por nós. Para que por intermédio de nossas vidas a igreja seja edificada. Oh, aleluia. Deus não dá dom para você se autopromover. Lá vai. Aleluia. Deus não entrega dom para fazer pessoas se tornarem artistas, para andar com seguranças dentro da igreja. Primeiro, pregador não é artista, pastor não é artista, pastor e pregador não anda com segurança, pastor e segurança anda com ovelha. Aleluia. Oh, aleluia. Não é para nós, mas é para a igreja que ele vocaciona. É por causa da igreja, é para a glória dele, no meio da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Louvado seja Deus. Então ele separa algumas pessoas, não é para que os... Oh Jesus, tem coisa que a gente estuda, tem coisa que o Espírito vai falando, né? Então vamos entregar. Ele não prepara essas pessoas para que os outros sirvam a elas. Ele separa e prepara essas pessoas para que essas pessoas venham servir a igreja. Aleluia. Tem muita gente pensando que Deus levantou elas para elas serem servidas. É, Jesus, meu Deus. Lá vai. Deus não te levantou para você ser servido. Está entendendo? Aleluia. Deus não nos dá dons espirituais para que todo mundo fique nos servindo. Pelo contrário, quanto maior for aquilo que Deus te der, maior será o trabalho que você terá que executar. É verdade. Meu Deus. Aleluia. Vamos lá, versículo de número 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus,
Diga assim, até que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. Espera aí, se é que até todos alcancemos, é porque ainda não alcançamos. E se ainda não alcançamos, é porque tem coisas que ainda precisamos alcançar. A grande questão é, estamos buscando alcançar? É forte. Ou a gente está naquela fase da vida cristã, tá bom já, assim, tá bom demais. Não quero mais nada, porque tem gente que está assim já. Não quero mais nada não. Já viu o que tinha que vir, já ouviu o que tinha que ouvir, já fiz o que tinha que fazer, não quero mais nada. Aí Paulo está dizendo assim, negativo. Ainda tem algo para a gente alcançar, e esse algo para alcançarmos está na senda do conhecimento do Filho de Deus. E o que Paulo está dizendo anteriormente é que Deus já preparou pessoas, glória. É que Deus já preparou ministérios. É que Deus já preparou vocacionados para te ajudar a alcançar essa unidade da fé. Aleluia! Para te ajudar a chegar no conhecimento de Cristo. Glórias a Jesus! Então entenda, existe uma oportunidade, pastor Alexandre, para a igreja. Oportunidade essa de não permanecer no mesmo nível, mas subir de nível no conhecimento de Cristo. Glórias a Deus. Eu acredito. Aleluia. O objetivo. E por que isso? Aí a gente pensa, já sei, Deus quer que eu cresça para eu ser o tampa da Vila Joanista. Já sei, Deus quer que eu cresça para eu ser a Mulher Maravilha da Zona Sul de São Paulo. O anjão. Deus quer que eu cresça para eu ser a anjona do Brasil. Não é isso não. Bíblia se explica pela Bíblia. Vamos ver o que o texto está dizendo? Vamos lá, meu parceiro William. Versículo de número 14, ele vai explicar qual é o objetivo que Deus quer que a gente cresça. Então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Meu Deus, Jesus. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outras para caminhos errados. Irmãos, o que é mais fácil de enganar? Uma criança ou um adulto? Tempo. Vamos lá. O que é mais fácil de enganar? Uma criança ou um adulto? Uma criança. Vocês estão em dúvida ainda? Não. Uma criança. Por quê? Porque não tem maturidade, não tem conhecimento. Não tem maturidade, não viveu muitas coisas ainda, não tem conhecimento, o raciocínio é melhor, o entendimento é menor. E por que você acha que tem tanta gente sendo enganada dentro das igrejas? Porque você entra no cristianismo como criança. É verdade. Mas você não é obrigado a permanecer criança no entendimento. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Por que vocês acham que tem gente que troca os cultos da própria igreja para ir atrás de profeta, de Pix, de CPF, de RG? De campanha dos mantos escarlate vermelho que passa o pano por cima da cabeça do povo? Crianças levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, ensinamentos, sendo enganadas. Por quê? Porque não cresceram. Aleluia. São meninos espirituais, meninas espirituais levadas para lá e para cá. É por isso que trocam os próprios cultos de onde congregam para ir para estes pseudos cultos, falsos profetas. Porque são crianças. Porque não têm maturidade bíblica, porque não cresceram e são levadas de um lado para o outro, ficam para lá e para cá, não se estruturam, não crescem, não geram frutos. Aleluia. Aleluia. E o que é que Deus está dizendo por isso? Essa texto é terrível. Eu disse para vocês que nem todo mundo ia aguentar ficar até o final dessa carta, porque essa carta é terrível. É verdade. E o que é que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês cresçam para que ninguém vos engane. Eu quero que vocês amadureçam para que ninguém vos engane. Eu quero que vocês tenham estrutura para que vocês não sejam levados. Aleluia. Aleluia. Oh glória, aleluia. Longe disso, irmãos, seguindo a verdade com ira. É isso aí que está escrito aí? Seguindo a verdade, pregando a verdade com raiva, pregando a verdade com ira. É isso aí que está escrito
né, irmãos? Não. Porque, olha pra cá, porque tem gente que pensa que para falar a verdade você tem que matar o povo. É, porque eu sou João Batista, não conhecemos por aí. É que eu tenho o espírito de João Batista, sou profeta. Por isso que o povo não gosta de mim. Não, o povo não gosta de você porque você é chato. Não é porque você é profeta, não. Porque quando a gente fala a verdade em amor, não tem essa da pessoa não gostar, pelo contrário. A pessoa vai te amar mais ainda. Aleluia. Aleluia. Paulo está dizendo para a igreja: ei, igreja, fale a verdade, mas fale com amor. Aleluias. Aleluia. Ministre a verdade, mas ministre com amor. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos lá, versículo de número. Aleluias. Foi o 15, é verdade. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo, a cabeça da igreja. Cresçamos em tudo, por intermédio dele, dele todo o corpo, que somos nós, ajustado. É aqui que fica lindo o negócio. Nele nós somos ajustados. Você está preparado para o ajuste de Deus na tua vida? Aleluia. Aleluia. O problema é que na hora que ele vai ajustar, quando a gente pensa na palavra ajuste, a gente já pensa sobre algo que está sendo apertado para chegar na condição correta. Está preparado para Deus apertar algumas coisas em nossa vida? Meu Deus. Porque ele precisa nos ajustar. Sermos ajustados por Deus é estarmos na mão do oleiro, permitindo que ele dê a nós o formato que ele quer. É por isso que tem coisa que a gente pensa: Senhor, isso aqui está doendo. Aí Deus dizendo: eu estou ajustando. Aleluia. Deus até conta essa luta. Deus dizendo: calma que eu estou ajustando. Mas e essa dificuldade? E Deus dizendo: eu estou ajustando. Você não está percebendo que depois que você entrou nessa prova você está melhor? Ou você não está percebendo que depois que você entrou com este ajuste, você até reclama? Deus até pede: Deus, Senhor, e aí? Quando é que vai acabar? Deus, calma que eu ainda estou ajustando algumas áreas da tua vida. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Porque dentro da igreja de Cristo, todo mundo tem a sua função. Não venha me dizer que eu não sei qual é a minha função. Tu sabe, Deus já colocou coisa no teu coração, é a tua função. Deus já ministrou coisas no seu coração para você fazer. Tudo aquilo que Ele ministra para você fazer em seu coração é a sua funcionalidade dentro do corpo de Cristo. Queridos, o que faz um órgão dentro do corpo? Funciona. Qual a utilidade de um órgão dentro do corpo que não funciona? Nenhuma. Pelo contrário, vai atrapalhar os outros órgãos. E isso aqui é forte, isso aqui eu não estudei não, vamos lá. Então quer dizer que um órgão dentro de um corpo que não funciona atrapalha o corpo, sim ou não? Sim. Preciso falar ou não? Sim. Diga assim comigo, então Alex. Então, Alex, Se eu sou órgão do corpo de Cristo, se eu não funcionar, eu atrapalho. É forte. Aleluia. Misericórdia. Está entendendo que a igreja tem que funcionar? Aleluia. Diga para quem do teu lado aí, a gente tem que funcionar dentro da obra. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Versículo 17. Eu não vou nem apertar muito esse 16 aí, senão a gente chora aqui. Vamos passar para o 17. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Aqui o que Paulo está dizendo é que aqueles que não estão em Cristo, os pensamentos de vida deles é inútil. E o que tem de crente invejando o ímpio não é brincadeira. O que tem de crente achando que a vida do ímpio é melhor, que o pensamento do ímpio é melhor, que as escolhas do ímpio são melhores. Ei! Não são os ímpios que têm que nos inspirar, somos nós que temos que inspirar a eles. Verdade, aleluia. O padrão da igreja não é o mundo que tem que pegar a igreja como padrão. Não é você que tem que invejar o pensamento de quem não serve a Deus, é quem não serve a Deus que tem que olhar para você e dizer: eu quero pensar como ele pensa. Eu quero fazer como ele faz. Eu quero agir como ele age. Porque tem que ter diferença. A pastora Alex, a tua Bíblia, ela deixa isso muito bem clara. Tem que ter diferença entre a igreja e o mundo. Entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Luz e trevas não se combinam. Automaticamente tem que ter uma diferença
Eu já disse isso daqui, eu torno a dizer. Nós perdemos muito quando nós achamos que nós temos que ser parecidos com o mundo para ganhar o mundo. E eu vou continuar dizendo isso daqui. O mundo não está esperando uma igreja parecida com eles. Vou repetir para você não esquecer. Este mundo não está esperando uma igreja que é parecida com o que eles têm lá. Este mundo está esperando uma igreja que é diferente de tudo aquilo que eles vê lá fora. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus por causa da ignorância que vivem. A palavra ignorância aqui é o sentido do desconhecer, autodesconhecimento. São ignóbios, não conhecem, não sabem acerca de Deus. Então por isso eles estão separados da vida de Deus, devido ao embrutecimento, em outras traduções, os corações empedrecidos. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Sabe o que é isso? Estão entregues a uma vida da qual desagrada a Deus. O mundo está entregue a uma vida de tal forma que essa versão vai dizer que foi um padrão de vida que eles escolheram, uma espécie de escolha. Vive de tal forma que desagrada a Deus e não sentem nada por isso. É o que a Bíblia chama de impiedade. Pior do que o pecado é a impiedade, porque o pecado é o erro do alvo, a impiedade é a escolha pelo erro. É escolher debaixo daquilo que desagrada a Deus. E Paulo está dizendo, é dessa maneira que eles vivem. Este é o perfil deles. E nós não podemos ser como eles, viver como eles, pensar como eles, andar como portanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Diga assim, a igreja aprendeu. A igreja aprendeu Algo diferente de Cristo. E o que foi que a igreja aprendeu de diferente de Cristo? A viver para Cristo. Sabe o que é interessante? Você pode aprender de diversos escritores, mas você não vai aprender com os escritores. Um exemplo que Hernandes Dias Lopes dá é do escritor Rui Barbosa, muito conhecido no Brasil. E ele diz, hoje você pode ler os livros de Rui Barbosa, mas você não pode aprender com o Rui Barbosa, a não ser com as leituras que ele deixou. O Evangelho ele é tão lindo que você pode aprender acerca de Cristo e com Cristo. É o único que permanece vivo para todos sempre. Aleluia! 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 Tudo que aprendeste com Cristo. 21, aqui vai a pergunta. Lê pra gente aí, William. Com certeza vocês ouviram falar dele. E como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Como seguidores, ouviu falar dele. E como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Aleluia, Deus. Cristo é a verdade que nos faz viver nele. Agora, observe, versículo de número 22. Quanto à antiga maneira de viver, diga assim, em Cristo. Em Cristo. Não pensa em dizer, mas não diga, diga em Cristo. Em Cristo. Sempre existirá. Sempre existirá. Um antes, antes e um depois. e um depois. Isso aqui é uma mensagem evangelística. Aleluia. Isso aqui é mensagem missionária. Porque para todo ser humano, para toda a humanidade, Cristo oferece um antes e um depois. Não importa o que você fez, em Cristo existe um antes e um depois. Ao ponto do apóstolo Paulo escrever na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Vai escrever para a igreja de Coríntios, ele vai dizer agora, aleluia, estáis vós em uma nova vida, uma nova criatura, uma nova forma de viver. Em Cristo existe um antes e um depois. Aleluia. Aleluia. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despedirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocinar. Diga assim, tudo começa com o pensamento. Deus começa nos mudando por dentro para transformar nossa vida por fora. Vou repetir.
Deus tem poder de nos mudar por dentro para transformar a nossa vida por fora. Repito pela terceira vez: somente o Evangelho tem poder de mudar a vida por dentro para transformar a vida por fora. No nome do Senhor Jesus. Ele nos muda por dentro para transformar a nossa vida por fora. A vos revestirdes de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O que é algo semelhante? É algo parecido. A igreja ela tem que ser parecida com Jesus. Alguém tem que olhar para os membros da igreja, de uma congregação, e dizer: este povo me lembra de Jesus. O jeito que eles agem, o jeito que eles pensam, o jeito que eles fazem, tudo deles me lembra de Jesus. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Portanto, cada um de vós, não é alguns, é cada um de vós, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aleluia, Jesus. Porque se tu der lugar, ele entra. Olha o conselho de Paulo para a igreja: abandone a mentira, vocês são membros do mesmo corpo, não dê lugar à ira, não pequeis, acalme a raiva antes que o sol se ponha, ou seja, não se estenda com sentimento de raiva, e não deis lugar ao diabo. Diga assim: sou crente. Sou crente. Mas se eu der lugar para o diabo, ele aproveita. Todos os dias nós temos que estar em constante vigilância e oração, porque o Satanás que anda em nosso derredor, ele fica buscando oportunidades para nos tragar. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Olha que interessante. Aquele que roubava, não roube mais, mas não fique mais por aí. Já que antes você tirava dos outros, agora trabalhe e dê aos outros. Trabalhe e semeie na vida dos outros. Já que antes você roubava, use aquilo que você fazia de forma contrária. Antes você tirava, agora você semeia. Antes você era próprio. O que Paulo está dizendo aqui, o exemplo que Paulo está dando aqui, serve para inúmeras outras coisas. O que Paulo está querendo dizer é: se antes como ladrão você prejudicava as finanças da pessoa, agora como servo de Deus você vai ser bênção na vida das pessoas. O que antes você usava para o mal, Paulo está dizendo, agora transforme aquilo que você usava para o mal, para que você possa usar para o bem. Aleluia. Versículo de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação. Paulo está ensinando a igreja a ser igreja. Diga: Paulo está ensinando a igreja a ser igreja. Porque tem gente pensando que ser igreja é só dar glória a Deus e aleluia. Meu Deus. Tem gente pensando que ser crente é estar dentro de um ambiente de culto como esse durante 1h30. Pronto, sou crente, peguei minha Bíblia, fui para o culto, voltei para casa, acabou. Estou satisfeito. E Deus está felicíssimo comigo. Só que aí vive de qualquer jeito, mente, compra, não paga, faz gato na luz, faz gato na água, eita Jesus amado, fala na terra dos viventes, briga com todo mundo, tem raiva de todo mundo, não perdoa ninguém, mas aí na hora do culto, pega a Bíblia, vem pro culto, dá glória a Deus, dá aleluia, fala em línguas estranhas. Aí Paulo está ensinando: ser igreja não é só na hora do culto, ser igreja é um padrão de vida. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Aleluia! Olha aí, meu Deus. Glórias a Jesus. Não que a fim de que comuniqueis graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus com que foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós. Essa palavra que gritaria aqui vem no sentido de gente escandalosa, que tudo faz escândalo, que tudo faz barraco. Oh Jesus! Amargura, cólera, ira, gente que vive errada, vive transtornada com tudo e com todos. Que isso seja eliminado do meio de vós, bem como toda maldade. O que Paulo está dizendo é que dá para ser igreja e ser mal. O que Paulo está dizendo é possível estar na igreja e ser gente amargurada, gente colérica, gente cheia de ira, cheia de briga, de gritaria, de blasfêmia. Paulo está dizendo: tem que eliminar isso.
isso no meio da igreja. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. A igreja não pode se comportar como o mundo se comporta. O padrão do evangelho é diferente para a nossa vida. Eu acredito, Jesus. Aleluia. Pelo contrário, tenham bondade. A gente finalizar. Sejam compassivos uns com os outros. Perdoem uns aos outros da mesma maneira como Deus perdoou vocês em Cristo. Fechei a Bíblia. Glória a Deus, Jesus. Como assim, Alex? Quer dizer que eu vou ter que perdoar? Só se Deus te perdoou. Oh, adorado a Deus santo nome. Glória a Deus. Teve uma vez, pastor Alex, que os discípulos, acho que foi o Pedro que inventou de perguntar para Jesus quantas vezes ele tinha que perdoar. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedrão, faz as contas, perdoa 70 vezes 7. Aí imagina que Pedro, na hora rápido, deve ter pensado: já sei, durante toda a minha vida, 70 vezes 7 vai dar a quantidade tal, até que dá para perdoar. Aí Jesus falou assim: 70 vezes 7. Quando? Todos os dias. Glória a Deus, Jesus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: aguente o peso de carregar a cruz. Como assim? Perdoe sempre. Glória a Deus. Porque o perdão da cruz de Cristo, quando estamos diante dessa dispensação da graça, Ele não me perdoa só no culto de domingo. O perdão dele pode me alcançar de segunda a segunda-feira. E sabe qual é o seu perdão para a vida daquele que te ofende? Segunda a segunda. Glória a Deus, Jesus. Diga assim: é difícil. É difícil. Quem foi que disse que o evangelho é fácil? Mas o céu é nosso. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Finalizamos o capítulo 4 da carta aos Efésios. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a vida de cada um dos amados irmãos.